Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Geografia da nossa apostila e ela está representada pela cor verde escura. Então, vamos aos trabalhos. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre a escola, que consiste em um outro lugar onde nós convivemos. Nós vamos ver o dia a dia nosso na escola, regras de convivência, diferentes tipos de escola e muito mais coisas. Então, vamos aos trabalhos. Para iniciarmos, vamos começar lá na página 5, aonde diz assim: nesse capítulo, você vai conhecer outro lugar de vivência, que é a escola. Aqui você passa parte do seu dia, convivendo com os seus colegas e professores. Então, nós vamos falar a respeito da escola, que é aquele lugar onde a gente tem praticamente uma outra família, né? Onde a gente conhece novas pessoas, onde cria laços e forma amizades, tanto com professores, quanto com os amiguinhos, né? Quanto com as pessoas que trabalham na escola, né? Então, na nossa apostila diz o seguinte: roda de conversa. Acompanhe a leitura que a prof vai fazer. Aí depois vocês vão conversar com quem está auxiliando vocês, né, para responder as questões que estão na outra página que nós vamos responder depois, em sequência, ok? Quem escreveu esse texto foi a autora Ruth Rocha e o nome dele se chama A Escola do Marcelo. E começa assim: a minha escola quer dizer, a escola não é minha, mas é a escola onde eu estudo. Fica perto da minha casa. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. A Aninha ainda está no pré. Eu e o Cata estamos na primeira série. Nossa professora chama Márcia. Na escola, a gente vai aprender, mas principalmente a gente vai para aprender a pensar. Então, nesse texto, fala a respeito da importância da escola, né? O que vocês vão fazer nele? Vocês vão tentar buscar palavrinhas que vocês já conhecem e já sabem ler sozinhos. E vocês vão circular essas palavrinhas que vocês já conseguem ler. Ok? Agora nós vamos para a próxima página fazer as atividades em relação a esse texto. Então, nessa página, que é a página 6, nós temos algumas perguntas em relação ao texto que nós lemos anteriormente. Então, nós vamos responder a essas questões, ok? Então, antes de nós respondermos as perguntas, ali nós temos a imagem de um menino, o nome dele se chama Marcelo. E ele está falando algo bem interessante. Ele está falando assim, ó: eu e os meus amigos vamos à escola para ensinar e aprender. Ou seja, ele está dizendo que ele não vai para a escola apenas para aprender, porque ele vai para ensinar também. Como assim, prof? Mas ele não é professor, como é que ele vai ensinar? Então, nós não precisamos ser, professores para a gente ensinar algo. A gente sempre tem algum conhecimento que possamos acrescentar para outra pessoa. Ele quer dizer que, independente de ser em casa ou na escola, ele sempre vai ter algo para compartilhar com os amigos dele que os amigos dele não saibam. Entende? Então, a escola é um ambiente para isso, para a gente compartilhar experiências, trocar informações. Às vezes eu sei algo que você não sabe, às vezes você sabe algo que eu não sei. E a escola vai possibilitar o espaço, para a gente estar trocando informações, para estar compartilhando essas aprendizagens. É nesse sentido que ele fala que ele está ensinando algo. Então, agora nós vamos fazer as questões que estão falando a respeito do texto que a prof leu ainda há pouco,
E no número 1 diz o seguinte: qual é o título do texto? Aí vocês vão voltar na página anterior para estar respondendo essa questão, certo? No número 2, pergunta o seguinte: aonde fica a escola do Marcelo? Se vocês não conseguirem ler para estar identificando, peçam para quem está auxiliando vocês para estarem lendo, para vocês estarem respondendo as questões, ok? No número 3 diz o seguinte: quantos amigos vão à escola com o Marcelo? Essa é fácil, hein? Eu não sei, mas é ele, daí tem o Cata, o Beto e a Aninha. Então, é só vocês contar quantos amiguinhos são. No número 4, pergunta o seguinte: qual é o nome deles? Nossa, a prof acabou de dar a resposta, né? Essa é só vocês responderem ali do ladinho na apostila mesmo, tá bom, meus amores? E o número 5 pergunta o seguinte: e você? Por quais motivos você vai até a escola? Agora essa resposta é pessoal e você vai responder o porquê que você vai à escola, já que ali a imagem do Marcelo diz que ele vai para ensinar e para aprender. A prof quer saber o motivo pelo qual você gosta de ir até a escola e vai responder. Se não tiver espaço ali, vocês podem estar respondendo no caderninho de vocês, ok? Na sequência, nós vamos ver a respeito da escola, que é um outro lugar onde a gente vive, certo? Ali embaixo, ó, tem a imagem de uma sala de aula, que fica em Santa Luz, lá na Bahia. E um textinho que fala assim: assim como a casa, a escola é um lugar de vivência, onde muitas crianças passam parte do tempo aprendendo e brincando com os colegas e com os professores. Ou seja, a escola é como a prof falou, né? É a nossa segunda casa. Então, agora nessa página, que é a página de número 7, tem algumas atividades em relação a esse textinho que nós lemos, né? E nós vamos lá em cima no número 1. Então, as duas primeiras questões em relação à escola onde você mesmo está estudando, né? Não mais o Marcelo, mas aonde a gente trabalha e onde a gente vai, ok? Então, vamos lá no número 1. No número 1 diz assim: escreva o nome da escola onde você estuda. Então, nessa primeira atividade, vocês vão botar o nome da nossa escola, que se chama Grupo Escolar Municipal Raquel Figueiredo de Assis. Esse é o nome da nossa escola e é onde vocês vão estar respondendo ali no número 1, ok? No número 2, pergunta o seguinte: a escola onde você estuda está localizada? Aí tem duas opções, tem 2 quadradinhos ali. Você vai assinalar o quadradinho aonde diz respeito à realidade sua. Ou seja, a escola onde você estuda, ela é perto da sua casa ou ela é longe da sua casa? Se for perto, você vai fazer um X no quadradinho de cima. Se for longe, você vai fazer um X no quadradinho de baixo, ok? No número 3, diz o seguinte: Marcelo vai à escola com alguns colegas. Escreva o nome de quem vai à escola com você. Então, nesse momento, você vai lembrar, né, de quando você ia à escola e quem ia com você. Se era algum coleguinha junto, né? Ou se era mãe, se era o irmão. Enfim, vai lembrar e vai responder ali. Essa resposta é pessoal, ok? No número 4, diz o seguinte: Márcia é o nome da professora de Marcelo. Qual é o nome do seu professor? Na realidade, não é professor, né? É professora. E o meu nome se chama Julieta, ok? Aí vocês, com o auxílio de alguém, podem estar escrevendo o nome da prof ali no número 4, tá bom? No número 5, diz o seguinte: escreva o nome de 2 amigos que você tem na escola.
Então, ali no número 5, tem 2 retângulos verdes. Você vai colocar um nome de cada amigo em cada espaço, certo? Já no número 6, vocês vão estar realizando uma atividade que está lá atrás no material de apoio, certo? Então, essa é a atividade do material de apoio que vocês vão estar realizando, tá? Ela é uma frase enigmática. O que vocês vão fazer com ela? Vocês vão descobrir a frase que está escondida. Ah, como assim, prof? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão substituir os desenhos, que são os símbolos, né, pelas letrinhas, para vocês poderem descobrir o que você e Marcelo têm em comum. Então, você e Marcelo têm algo em comum, certo? Então, com a ajuda de alguém, já que a prof não tá para auxiliar vocês, né, vocês vão descobrir a frase e vão tentar ler ela. E para vocês estarem realizando é o seguinte: ali tem um alfabeto, certo? E algumas letrinhas em especiais. O que vocês vão fazer? Vocês vão buscar a primeira letrinha. Vamos começar pela letrinha A, certo? Na letrinha A tem um desenho, prof, de uma arvorezinha. Então, vocês vão ir lá embaixo onde tem as linhas, vão buscar onde tem um desenho igual e aonde tiver, vocês vão colocar a letrinha A em cima daquele símbolo. Aí depois vocês vão na letrinha B. A letrinha B, prof, é uma estrelinha. Então, vocês vão lá embaixo e vão ver aonde que está a estrelinha e vão escrever a letrinha B acima, na linha acima onde que está a estrelinha. E assim vocês vão fazer as demais letrinhas, certo? Até surgir uma frase. Vai surgir uma frase grande e vocês vão tentar ler. Se vocês não conseguirem, vocês vão pedir auxílio. Aí vocês vão descobrir. E isso se chama frase enigmática. A gente já fez algumas atividades, né, parecidas com essa, né? Não é tão difícil quanto parece. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, a prof também está aqui, ok? Então, meus amores, nessa página, que é a página 8, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a escola de Guo Shuang, que é uma menina que ela tem 9 anos e mora com os pais e com os avós em Pequim, a capital da China. Então, é essa menininha que está ali embaixo, ó. E ela já deixa uma pergunta, né? Que semelhanças e diferenças podem ser observadas entre a escola em que eu estudo e a sua escola? Então, nós vamos ler o textinho que está ali acima e depois vocês vão estar respondendo a essa questão que ela perguntou, ok? Então, o texto começa o seguinte: Guo Shuang entra na escola às 7 da manhã e sai às 4:30. Ela tem aulas de matemática, chinês, música, artesanato e educação física. Na saída, os alunos põem seus bonés amarelos e formam uma longa fila. A criança da frente carrega uma bandeira e vão todos juntos para chegarem em casa em segurança. Os alunos podem escolher a cor do uniforme, azul ou vermelho. Então, na escola onde ela estuda, realmente tem muitas coisas diferentes da nossa, né? Eles usam uniforme e eles têm que usar realmente, né? Porque eles são cobrados, né? E na nossa escola, vocês usam uniforme frequentemente? Aí ali no meio, ó, no meio não, na realidade no começo do texto, ela diz que ela entra à escola às 7 da manhã. Qual é o horário que você vai para a escola? É o mesmo horário que o dela? No texto, ela também fala que ela tem aula de matemática, chinês, música, artesanato e educação física. Você tem aula disso tudo na sua escola? Quais, né, que são iguais ao dela? Aí, na sequência, ela fala que na saída, os alunos
põem seus bonés amarelos e formam uma longa fila. Na nossa escola a gente faz isso para ir embora? Todos usam bonés? E ela diz também que os alunos podem escolher a cor do uniforme, que é azul ou vermelho. E na nossa escola, vocês podem escolher a cor do uniforme ou ele já vem igual para todo mundo? Então, a gente pode observar que há uma diferença bem grande de cultura, né? Porque é uma cultura de alunos lá da China e a nossa cultura aqui no Brasil é diferente, né? Existem algumas diferenças bem grandes. E é em relação a essas perguntas que a prof fez que vocês vão estar respondendo ao que ela está perguntando, ok? Vocês podem estar fazendo numa folhinha em separado ou pode estar fazendo no caderninho para a prof depois olhar, certo? Nessa página, que é a página 9, nós vamos ver o dia a dia na escola, certo? Então, se nós observarmos, tem algumas crianças ali e elas estão falando algumas coisas. Vamos entender o que elas estão falando para, na sequência, a gente realizar algumas atividades, ok? O texto começa assim: há alunos que vão à escola pela manhã, outros estudam no período da tarde. Também há alunos como Guo Shuang, que é a menina que nós lemos o textinho, que estudam de manhã e à tarde. Então, agora nós vamos ler o relato de algumas crianças. Na primeira imagem, o menino diz assim, o menino que está com a bola na mão: minha aula favorita é a de educação física, porque gosto de correr no recreio, jogo bola com os meus amigos. Aí na sequência tem uma menina, ela diz assim: estou aprendendo a ler e a escrever. Gosto muito da hora do conto, realizada na biblioteca da escola. E na sequência, onde tem aquele menininho lá embaixo, ele diz o seguinte: eu fico na escola o dia todo. De manhã tenho aula. Depois do almoço, faço as lições e participo de atividades, como capoeira e xadrez. Então, nós podemos observar que cada criança tem um gosto diferente em relação à escola. Alguns gostam da aula de educação física, outros gostam da aula de arte, vamos supor, que é o desenhar e é o pintar. Outros gostam de aprender a ler e a escrever e assim por diante. Cada um tem um gosto particular. Nessa página, que é a página 10, nós vamos estar realizando algumas atividades, certo? Então, lá no número 1, diz o seguinte: em que período do dia você vai à escola? Aí tem 3 opções, tem 3 quadradinhos azuizinhos. Vocês vão assinalar aquele quadradinho que condiz ao período que vocês vão para a escola, ok? Aí ali está distribuído da seguinte forma: no primeiro quadradinho é no período da manhã. No segundo quadradinho, que é o do meio, é no período da tarde. E no terceiro quadradinho é o período da manhã e da tarde. Então, vocês vão pensar qual é o período que vocês vão e vão estar assinalando no correto, ok? Já no número 2, são frases que vocês vão estar completando. Aí, para vocês estarem respondendo, vocês vão precisar de alguém que saiba o horário que vocês entram e saem da escola, ok? Porque ali pergunta assim: chego à escola às... Aí vocês vão colocar o horário de chegada de vocês na escola. E saio às... Aí vocês vão colocar o horário que vocês saem da escola, certo? Por isso que vocês vão precisar do auxílio de outra pessoa, ok? O número 3 diz o seguinte: pinte com um lápis de cor vermelho as aulas que você tem na escola. Então, ali abaixo tem um quadro com vários nomes de várias disciplinas. Ali, vocês vão pintar as disciplinas que vocês aprendem na escola, certo? Ali tem língua portuguesa, arte, música,
culinária, história, educação física, matemática, informática, literatura, geografia, ciências e língua inglesa. Então, vocês vão estar colorindo as disciplinas que vocês aprendem na escola, ok? E se vocês, ao estar realizando essa atividade, observar que tem alguma outra disciplina que vocês aprendem na escola e que não está ali nesse quadro, vocês podem estar escrevendo nas linhas ali abaixo, ok? No número 4 diz o seguinte: pinte o boneco com as cores do uniforme que você usa na sua escola. Aí depois complete o desenho com as suas características físicas. Então, meus amores, nessa página, que é a página 11, o que vocês vão estar realizando? Vocês vão completar o bonequinho com as características físicas de vocês, certo? Aí, na sequência, vocês vão estar pintando o uniforme dele com as cores do uniforme que nós usamos na nossa escola, ok? E ao redor do bonequinho, vocês vão estar realizando um desenho como se fosse a escola, como se ele estivesse na escola. Vocês podem desenhar ele ou no pátio, ou na biblioteca, ou brincando com os amiguinhos, né? Enfim, vocês vão criar um cenário ao redor, vão desenhar um cenário ao redor dele, como se ele estivesse em escola, ok? No número 5, diz assim: na escola, você realiza várias atividades. No material de apoio, represente por meio de desenhos o que você costuma fazer antes e depois do recreio. Então, meus amores, esse é o material de apoio que vocês vão usar para estar fazendo essa atividade. Vocês vão lembrar dos momentos que nós estávamos em sala de aula para poder realizar o desenho, porque ali está pedindo para vocês fazerem um desenho do que vocês faziam antes do recreio e abaixo para vocês fazerem um desenho do que vocês faziam depois que retornavam do recreio, certo? Então, esses dois espaços vocês vão desenhar referente ao que vocês viviam em sala de aula, certo? Retornando para a página 11, que é onde nós estávamos, agora nesse momento nós vamos ler sobre as regras de convivência, que está ali naquele espaço azulzinho. A prof vai ler ele e vocês tentem acompanhar, ok? O texto começa assim: a escola é um lugar para ensinar e aprender. Professores e alunos, juntos, podem ensinar e aprender a observar, a registrar, representar, questionar, respeitar e valorizar. Na escola, para que todos possam conviver em harmonia, são necessárias regras. Então, tudo isso que a prof leu, né, são regras para a gente ter um bom convívio com outras pessoas, certo? O que a professora vai querer que vocês façam? Vocês vão pegar um lápis de cor verde e vocês podem ou sublinhar. O que é sublinhar? É fazer um tracinho embaixo da palavra, ou vocês podem circular a palavrinha que represente o que são essas regras. Como assim, prof? Então, regras, né, é um conjunto de ações que a escola usa para ter uma harmonia, né, e para que todos se respeitem. Então, se a gente voltar ali para o texto, o que a escola faz para que aconteça isso, para que a gente conviva bem, né, em harmonia? Ela registra, ela representa, ela questiona, ela respeita e ela valoriza. Então, são essas palavrinhas que a prof quer que vocês circulem ou sublinhem, ok? Nessa página, nós vamos estar realizando duas atividades. Lá em cima, no número 1, diz o seguinte: recorte as ilustrações ao lado, depois complete o dominó, de baixo para cima,
ligando as frases às imagens correspondentes. Então, o que vocês vão fazer? Com a tesourinha de vocês vão destacar ali nos pontilhadinhos, ó, a lateral dessa apostila, ali onde que tem aquelas imagens. Estão vendo? Então, vocês vão destacar, certo? Após destacar as imagens, né, que é do joguinho de dominó, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar colando de acordo com o que está falando ali nas próprias imagens. Como assim, prof? Nós vamos começar jogando com a imagem que está falando ali na própria apostila, ó, ajudar os colegas. Então, você vai olhar qual é a imagem aonde que tem um amiguinho ajudando ao outro. Aí, você vai colar em cima, ok? Aí, na própria cartelinha que vocês vão colar rosa, tá escrito assim, ó, ouvir o professor com atenção. Aí, vocês vão buscar a imagem aonde que representa essa frase. Achando ela, vocês vão estar colando na sequência, mas só que ao invés de colar em pé, vocês vão colar ela deitadinha, ok? Para fazer o joguinho de dominó, a gente vai colando, vai colocando um do ladinho do outro, de acordo com o que vai aparecendo e vai pedindo, certo? No número 2, está dizendo assim, no material de apoio, realize mais atividades sobre regras de convivência escolar. Esse é o material de apoio que está lá atrás da apostila de vocês, que vocês vão estar realizando, ok? Bem lá em cima está pedindo para vocês já colocarem o nome. Depois, na sequência, tem o número 1. O número 1 diz o seguinte, leia as palavras do quadro, depois complete os espaços com as palavras adequadas. Então, ali dentro daquele quadro grande, tem as palavras agradecer, respeitar, pedir desculpas, bom dia e pedir licença. Então, essas palavras vocês vão estar usando, né, para estar completando as frases abaixo, que começa lá na letrinha A, que diz o seguinte, se precisar falar com um professor e ele estiver conversando com outra pessoa, você deve... Aí, analisando, né, as palavrinhas, você vai ver. Você deve agradecer, você deve dar bom dia, você deve pedir desculpas, você deve respeitar ou você deve pedir licença? Aí você vai analisar qual dessas palavrinhas cabe nessa frase, ok? Porque daí na sequência tem a letrinha B que diz o seguinte, ao encontrar alguém pela manhã, diga sempre... Aí você vai olhar lá em cima na tabelinha para estar respondendo essa também. Já na letrinha C é o seguinte, alguma daquelas palavrinhas vai no começo da frase. Por quê? Porque ela indica que o outro é uma regra básica de convivência. Ou seja, será que é agradecer o outro? Será que é pedir desculpas? Será que é respeitar? Eu acho que entra a palavrinha respeitar, né? Porque, ó, respeitar o outro é uma regra básica de convivência. Aí vocês vão estar respondendo ali, certo? Na letrinha D diz o seguinte, após recebermos a ajuda, nós devemos dar bom dia, pedir desculpa, respeitar, pedir licença ou agradecer. Aí vocês vão ver qual é a resposta e vão estar respondendo ali, certo? E na letrinha E, que é a última, ao esbarrar em alguém, você deve... essa é fácil, hein? Então, essa atividade é a respeito, né, das regrinhas de convivência escolar, algumas delas, né? Já no número 2, diz o seguinte, na escola onde você é um aluno que tem direitos e deveres, leia as frases e pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Ou seja, vermelho para o que é de direito de vocês e verde para o que é de dever. Na primeira diz assim, assistir às aulas e participar delas. Isso vocês acham que é um direito ou é um dever de vocês? Ah, prof, é um direito, então vocês vão pintar o quadradinho de vermelho. Sempre chegar no horário. É um direito ou é um dever?
Ah, prof, é um dever, então vai pintar de verde. E assim vocês vão fazer em todas as questões que tem ali, que falam sobre fazer todas as tarefas, participar das atividades em grupo, estudar em um ambiente limpo e agradável, ser respeitado por todos, ajudar a manter a escola e a sala de aula limpas, expor e respeitar as opiniões, receber carinho e atenção, respeitar o professor, os colegas e os funcionários que trabalham na escola, certo? Então, na página 13, nesse momento, nós vamos ver sobre os diferentes tipos de escolas, certo? Então, se nós observarmos, né, as imagens que tem nessa página, nós vamos ver que existem diferentes tipos de escolas, certo? Tem aquelas que ficam no interior, né, que é mais na zona rural. Tem aquelas que ficam na zona urbana, que é mais no meio da cidade. Enfim, nós temos 4 imagens, 4 tipos diferentes de escolas, ok? Então, a primeira imagem que aparece é a escola em Nova Resende, em Minas Gerais, que é onde que tem aquela escola ali e tá a professora com os alunos em um círculo, certo? Na sequência, nós temos a escola em Ponta Grossa, que é no Paraná, que é aquela que aparece ali bem na curva no centro da cidade. Já abaixo, a gente tem a escola na aldeia indígena Novo Segredo, em Jordão, no Acre, que é onde que tem aquela estrutura ali com as crianças pequenininhas na frente dela, certo? E na nossa última imagem, na nossa última fotografia ali, nós temos a escola Quilombola em Rio de Contas, lá na Bahia. Então, observando, a gente pode ver que as escolas podem ser diferentes quanto ao número de alunos, ao tamanho, ao tipo de material com que são construídas e a sua localização. Então, assim, cada escola é diferente, né, de acordo com a sua realidade. Na página 14, nós vamos estar realizando algumas atividades referentes ao que a gente viu na página anterior. No número 1, diz o seguinte: que semelhanças e diferenças você observa entre as escolas retratadas? Então, vocês vão voltar lá na página anterior, vocês vão observar todas as imagens e vocês vão escrever o que vocês acham que elas são, que elas têm de igual entre elas, entre as 4 imagens, e vão estar escrevendo. E o que vocês acham que elas têm de diferente entre elas? E vão estar escrevendo também. A diferença geralmente acontece quando a gente observa a estrutura física, né? A parte externa. Que uma é menor, outra é maior, uma tem um cômodo, a outra tem 2 andares, uma é no centro, a outra é no interior. Já quando a gente fala em semelhança, geralmente é na parte interna, que todas elas têm professor, que todas elas têm crianças, certo? E muitas mais coisas que vocês podem estar pensando e estar escrevendo. Na questão número 2, o que vocês vão estar realizando? Vocês vão voltar na página anterior e vocês vão assinalar a fotografia que mais se parece com a escola onde você estuda. Como assim? Vocês vão olhar aquelas 4 imagens e vão ver qual é mais parecida com a escola onde a gente vai, onde a gente estuda, né? Onde vocês estudam. E vão fazer um X no quadradinho que tem do ladinho daquela imagem, ok? Já o número 3 diz o seguinte: complete a frase pintando as alternativas verdadeiras. A escola onde eu estudo. Aí ali embaixo tem várias alternativas e vocês vão estar pintando aquelas que são similares à escola onde vocês vão, ok? Como assim? Então, vamos lá. No primeiro item, no primeiro quadradinho, diz o seguinte: é grande. Aí vocês vão pensar, será que ela é grande? Porque no de baixo diz assim, é pequena.
Aí vocês vão ver se ela é grande ou se ela é pequena. Se ela for grande, vocês vão pintar o quadradinho de cima. Se ela for pequena, vocês vão pintar no quadradinho de baixo. E assim vocês vão fazer nas outras alternativas. Aí depois, na sequência, diz assim: tem muitos alunos, tem poucos alunos, está localizada na cidade, está localizada no campo, é uma construção nova ou é uma construção antiga? Aí ali então vocês vão estar analisando referente à nossa escola e vão estar pintando as alternativas que são semelhantes à nossa escola, ok? Ali naquele quadradinho verdinho, ó, que aparece na nossa apostila, diz o seguinte: assim como as casas, as escolas podem ser construídas com diferentes materiais de construção. Por que está falando aquilo dali? Porque lá embaixo no número 4 nós vamos responder a uma questão referente a isso, certo? E essa questão diz o seguinte: escreva alguns materiais utilizados na construção da escola onde você estuda. Então, a gente vai pensar o seguinte: que tipo de material é utilizado, para levantar as estruturas de uma escola? Prof, são tijolos, são cimento, telha, janelas, portas, enfim. Vocês vão estar escrevendo esses materiais ali naquele espaçozinho abaixo, ok? Então, meus amores, nessa página da nossa apostila, na página 15, nós vamos aprender um pouquinho sobre as escolas indígenas, que são aquelas onde ainda vivem índios, e que se localizam em aldeias bem afastados de nós, certo? Ali tem um textinho e a prof vai começar lendo ele, ok? O título dele diz o seguinte: tem escola em aldeias indígenas? Sim, muitas aldeias têm escola. A escola indígena, assim como aquela dos não-índios, também é um lugar de aprendizado das crianças. Ensina a fazer conta, a ler e a escrever na língua indígena. Os alunos aprendem como usar os recursos naturais e como cuidar do ambiente e do território onde vivem. Além disso, seu calendário escolar é diferente, pois respeita as festas e rituais locais. Então, no texto está dizendo que as crianças aprendem a ler e a escrever igual vocês, só que elas aprendem na língua deles, que é a língua indígena, ok? Então, ali embaixo tem uma atividade. A atividade 1 diz assim: com um lápis de cor verde, pinte no texto acima o que a escola indígena ensina às crianças. Então, vocês vão buscar lá em cima e vão estar colorindo com um lápis de cor verde o que a escola ensina, Ela ensina a fazer conta, a ler e a escrever na língua deles, como a professora falou anteriormente. Também ensina como usar os recursos naturais e como cuidar do ambiente e do território onde eles vivem. Então, essa é a resposta que vocês vão estar destacando ali no texto, ok? No número 2, diz o seguinte: o que há de semelhante e de diferente entre a escola que você estuda e as escolas indígenas? Então, ali abaixo tem um quadro, certo? Naquele quadro, ele está dividido ao meio. De um lado, diz assim, semelhante, as crianças aprendem a. E diferente, porque as crianças aprendem a. Ou seja, de um lado é vocês e do outro lado são as crianças indígenas. Então, vocês aprendem a ler, certo? As crianças indígenas também aprendem a ler, só que elas aprendem a ler na língua indígena. Essa é uma diferença entre vocês e elas. E ali a gente vai acrescentar mais coisas. Então, além da leitura, nós temos a escrita também. Então, abaixo da palavrinha ler, vocês podem colocar escrever. Podem colocar também cuidar do ambiente e o calendário escolar. Ao lado, nós vamos colocar da forma deles, ok? Então, do ladinho da palavra escrever, que vocês colocaram na apostila, vocês vão colocar escrever na forma indígena, ok?
que é a forma diferente da nossa. Aí, cuidar do ambiente, o cuidado que eles têm é muito mais diferente do que o nosso tem, porque eles estão em contato direto com o meio ambiente. E a gente não tem, nós não estamos inseridos num meio ambiente tão vasto quanto o deles. Ah, como assim, prof? O meio ambiente onde eles vivem, gente, é muito mais vegetação do que o nosso, certo? Então, eles estão acostumados, tipo, a ver cobra, a ver animais mais perigosos, tipo onça, enfim, inúmeros outros animais, e a gente não. Então, o cuidado do meio ambiente deles é muito maior do que o nosso, a gente cuida, mas só que não tanto quanto devia, porque na realidade o meio ambiente ali é a casa deles, né? E a gente vive um pouco mais afastado, né? A gente às vezes tem contato com a natureza, mas a gente mora mais próximo à praia. Enfim, a nossa realidade de cuidar do meio ambiente é diferente da deles, ok? E o próximo item que a prof pediu para vocês estarem escrevendo é o calendário escolar, certo? Por quê? Porque o deles, eles têm festas e uma cultura diferente da nossa, certo? O que para nós, por exemplo, a festa junina é uma tradição, eles já não conhecem a festa junina, né? Eles têm outras festas no calendário escolar deles que a gente não conhece. Então, o calendário escolar é diferente por causa disso. Esses são os pontos mais importantes que a prof gostaria que vocês colocassem ali naquele quadro, então, ok? Agora nós vamos para o número 3. Então, no número 3 é o seguinte: observe a legenda com a direção das setas e leve Celina até a sua escola. Então, ali tem a imagem de uma menininha, ela se chama Celina, e acima tem a imagem da escola dela, onde ela estuda. Então, o objetivo dessa atividade é vocês levarem ela até a casinha dela. Nossa, é atividade quase que de educação infantil, né? Só que vocês não vão fazer de qualquer forma, porque ali tem uma legenda pedindo como vocês devem levar ela, certo? Então, se vocês quiserem pintar os quadradinhos, pode até pintar. Se não, podem fazer com a linha mesmo. Vocês vão fazer o seguinte: o primeiro diz assim, ó, à direita. Então, tem e tem uma flechinha apontando para a direita. O que vocês vão fazer? Vão fazer um quadradinho, uma linha. Aí, depois na sequência diz 2 quadradinhos para cima. Aí vocês vão fazer um sublinhado em 2 quadradinhos para cima, ou vão pintar 2 casinhas para cima, certo? Aí depois diz 3 para a direita. Aí vocês vão contar 3 quadradinhos e vão fazer a linha para a direita. Aí na sequência diz 1 para cima, vão fazer um quadradinho para cima. Aí depois 2 para a direita novamente. Aí 1 para cima e 2 para a direita novamente, até chegar lá na escola dela. Essa atividade é bem similar àquela de caminho que vocês faziam lá na educação infantil. Então, se vocês não quiserem estar colorindo os quadradinhos, vocês podem estar fazendo como se fosse uma escadinha mesmo, assim, sabe? Só com as linhas. E por hoje é isso, meus amores. Nós terminamos, a disciplina de geografia. A prof pede desculpa por ter ficado um vídeo longo, um pouquinho cansativo, mas nós conseguimos concluir mais uma disciplina, ok? Então é isso, meus amores. Faltam apenas uma disciplina para a gente concluir a nossa apostila, que é a disciplina de História, Logo, logo a prof vai estar disponibilizando, o vídeo para a gente concluir. E de antemão a prof já adianta que vai ser um videozinho igual a esse, um pouquinho mais extenso, mas vai ser para a gente começar e terminar a disciplina, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho para vocês e qualquer coisa é só chamar a prof.